nunca aqui teve que passar por um momento constrangedor, como falar em público ou fazer algum discurso, falar com uma pessoa num diálogo muito difícil e talvez você tenha sentido medo, talvez esse medo tenha te paralisado, talvez esse medo tenha te gerado ansiedade e talvez tudo isso tenha feito você perder diversas oportunidades na sua vida. Mas você deve estar pensando assim: Mafê, se eu tivesse medo e isso tivesse me impedindo de realizar alguma coisa, algum sonho, uma oportunidade, eu saberia. Será? Talvez esse medo esteja apenas paralisando você e você não tenha consciência disso. Então talvez você esteja perdendo diversas oportunidades na sua vida e você nem saiba como isso está acontecendo. Então, continue assistindo o vídeo que eu vou contar pra vocês algo que esclareceu muitas coisas pra mim e me ajudou muito a enfrentar meus medos e agarrar as oportunidades da minha vida. Gente, uma solução muito incrível para isso é você criar consciência de duas palavras: coragem e vulnerabilidade. Coragem e vulnerabilidade, elas não são extremos opostos, como a maioria das pessoas pensam. Coragem aqui e vulnerabilidade aqui. Não. Elas representam basicamente a mesma coisa. Não há coragem sem vulnerabilidade e também não há vulnerabilidade sem um grau de coragem. Então, criar a consciência de que essas duas coisas andam juntas, isso já é metade do caminho. E eu vou explicar aqui pra vocês como criar essa consciência. Primeiro de tudo, uma mulher incrível, que eu li o livro e também assisti alguns documentários, que chama Brené Brown. Ela diz que vulnerabilidade não é nem ganhar e nem perder. É você entrar no jogo, sem poder controlar os resultados. Então, é quando você entra no jogo e você se arrisca. Só que aqui vale lembrar uma coisa: arriscar, não quero dizer pra vocês arriscarem tudo na vida de vocês. Ah, então a Mafê falou que eu tenho que arriscar mais, né, e entrar no jogo. Gente, só que tenham noção do que você tá arriscando. Então, na sua vida, crie o hábito de sempre avaliar o risco. Então, eu preciso fazer uma coisa, eu tenho um sonho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá. Qual é o risco? O risco é alto demais pra você? O risco vale a sua vida, o risco vale o seu conforto, o risco vale o seu conforto financeiro, que eu estou dizendo. O risco é alto demais? Dá pra você pagar esse risco? Se sim, se você tem mais benefícios do que um risco muito alto, então talvez valha a pena você entrar no jogo. E criar esse hábito de estar avaliando sempre os riscos, isso é muito interessante. Porque às vezes a gente nem avalia os riscos, a gente não sabe nem os prós, nem os contras das nossas ações e a gente fica paralisado, não sai do lugar. A gente não sabe nem como isso poderia nos afetar positivamente nem negativamente e permanece na zona de conforto. Então é muito mais fácil a gente se paralisar diante de algumas oportunidades do que a gente avaliar e partir para a ação mesmo. Então criem esse hábito na vida de vocês de avaliar os riscos. Aqui eu cito um exemplo do que eu tô fazendo agora. Eu estou aqui me expondo e contando coisas que funcionaram pra minha vida e eu avaliei muito bem os riscos. Os riscos ruins, né? Eles podem ser eu ser criticada, ser julgada, ser mal vista, ou os benefícios, eu estar seguindo algo que eu acredito e que eu posso ajudar as pessoas. Então, na minha vida, eu avaliei e eu acho que o risco vale muito mais. Um outro exemplo que essa autora cita, a Brené Brown, é uma arena. Então, na nossa vida, nós podemos nos imaginar numa arena, em que você está no centro da sua vida, né? Você é o protagonista da sua vida, e de lá de cima as pessoas estão te olhando. E você entrou no jogo. O que pode acontecer ali embaixo? Pode ser que aconteçam coisas ruins, pode ser que aconteçam coisas boas. E as pessoas ali em cima, elas podem nem estar no jogo, né, da vida delas. Elas podem estar apenas como espectadores porque elas não têm coragem de entrar no jogo. E elas não aceitam a vulnerabilidade de dar errado. Elas não aceitam a vulnerabilidade de serem criticadas, de serem julgadas. Então, na nossa vida, a gente pode estar muito nessa situação de estar ali, na arena, e ser apontado, ser criticado, e pode dar errado, gente, pode, mas não é sempre assim. Às vezes a gente se arrisca e a gente colhe muitos bons frutos, a gente está de acordo com o que a gente acredita, e isso é entrar no jogo. Você não controla os resultados, mas
aceitar a vulnerabilidade e ter a coragem de entrar no jogo é algo que representa pra mim um sucesso na minha vida, de tentar fazer isso. Agora eu quero citar para vocês exemplos práticos para vocês conseguirem visualizar como a coragem e a vulnerabilidade elas fazem parte do seu dia a dia, e aceitar isso vai te beneficiar em muitas coisas. O primeiro exemplo que eu gosto de citar, e é o que eu mais adoro, é o amor. Gente, para você amar alguém, você tem que assumir diversos riscos, né? Quando você ama alguém, essa pessoa ela pode te deixar, essa pessoa ela pode um dia acordar e falar assim, olha, eu não quero mais participar da sua vida, ou ela pode morrer, porque somos seres breves, né? E somos seres humanos. Cada hora o ser humano pensa de um jeito, ele pode mudar, a gente erra. Então, amar um ser humano, amar outra pessoa, seja ela um pai, a mãe, o irmão, o namorado, o marido, é você assumir riscos muito altos, porque você tem que assumir toda a sua vulnerabilidade para amar aquela pessoa. Só que o que eu digo pra você, quando você cria coragem de amar alguém, o que você colhe disso, sabe, são muitos benefícios, sabe? E o risco maior que você pode ter positivo é viver uma vida longa, feliz, ao lado de uma pessoa. Então, os prós e os contras balanceados, na minha visão, eles têm muito mais benefícios, né? E lógico que a gente tem que ter coragem para amar alguém, a gente tem que ter coragem de assumir esses riscos. E esse exemplo pra mim é sensacional. Outro exemplo para vocês é o pertencimento. Isso é quando a gente tem noção do que a gente é e a gente se aceita e a gente sabe onde a gente quer chegar. E talvez a gente tenha que passar por muitos obstáculos, muitas pessoas para assumir o que a gente realmente é. Porque é muito mais fácil a gente seguir o que as pessoas querem que a gente seja. É muito mais fácil porque a gente não se constrange, a gente não recebe julgamentos, não recebe críticas, então é fácil demais a gente ignorar o que a gente é, né? E passar por cima disso. Só que você assumir o que você é e você ter coragem disso e aceitar a vulnerabilidade disso, aceitar que as pessoas podem mesmo te criticar, isso gera um sentimento de pertencimento, de propósito dentro da gente, que vocês nem têm ideia do quanto é bom. Eu estou experimentando isso hoje e é uma sensação incrível. Então, essa sensação de pertencimento, ela te dá muito mais clareza para enxergar o seu propósito na vida, ela te dá muito mais clareza para saber onde você quer chegar, sabe? E esse sentimento é incrível. Então, temos outro exemplo, que é o constrangimento. Gente, quem nunca passou aqui por um constrangimento? Quando você teve que falar em público e você ficou pensando em mil e um motivos para você não ir, para você desistir, pensou em tudo que podia dar errado e sentiu medo. Cara, o constrangimento, ele é algo que está sempre presente, né, nessa coragem e vulnerabilidade. Ele é um sentimento que não é tão positivo, né, da coragem e vulnerabilidade, mas ele é possível. Mas quando você assume isso e você tem coragem de se expor, assumindo que pode dar tudo errado, pode ter críticas, e você assume essa vulnerabilidade, você tem essa coragem, cara, é incrível o que pode acontecer de bom. Porque ao mesmo tempo que pode dar tudo errado, pode dar tudo certo. Então você pode realizar um bom discurso, você pode ter uma boa conversa com a pessoa que você precisa. Então isso é muito positivo. Gente, podemos citar diversos exemplos, como isso se encaixa perfeitamente na nossa vida, seja nos negócios, seja profissionalmente, amorosamente, em relação à sua família. Isso se encaixa em diversas esferas da nossa vida. E entender esse mecanismo, entender isso e aceitar e tentar se arriscar, isso vai te abrir para diversas oportunidades na sua vida. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que talvez a gente erre, talvez a gente se arrisque e colha frutos não tão bons. Pode ser que isso seja possível. A gente tropeça, cai, erra, só que olhar para trás, depois de você viver toda a sua vida, olhar para trás e perguntar para você assim: e se eu tivesse amado mais? E se eu tivesse aceitado mais oportunidades? E se eu tivesse sido quem eu acreditava ser? E se eu tivesse vivido mais intensamente, me arriscado e me jogado de cabeça?
Isso pra mim acho que dói muito mais do que os possíveis erros. Eu quero olhar pra trás e saber que eu tentei de tudo. Eu quero olhar pra trás e saber que eu tentei demais. Tudo, em todas as esferas da minha vida. E a coragem, entender a coragem e a vulnerabilidade, criar essa consciência, permite que você viva sempre assim, nessa intensidade, avaliando os riscos e que o medo não paralise vocês. Então eu espero que talvez esse vídeo tenha te trazido alguma reflexão, alguma consciência que pode abrir seus olhos e tirar um pouco dessa paralisação do medo, talvez inconsciente, e tenha te ajudado de alguma forma. É isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Muito obrigada por assistirem meu vídeo. Se inscrevam no canal que está se iniciando agora e me sigam no Instagram, Mafê Rosa. Obrigada!